Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o 11 de setembro? Isso é história. Vamos falar sobre o 11 de setembro, o dia em que muitas pessoas já sempre falam que lembram onde estavam, é, sabe, lembram de como aconteceu. Mesmo 20 anos depois do ataque aí, 11 de setembro de 2001. Mas o que foi o 11 de setembro? Foi um ataque de vários atos contra os Estados Unidos, elaborado pela organização fundamentalista islâmica Al-Qaeda em dezembro de 2001, quando cerca de 19, 20 terroristas sequestraram 4 aviões comerciais tripulados com passageiros e desviaram esses aviões das rotas. Um dos aviões foi lançado em um lugar aberto na cidade da Pensilvânia, não atingindo nenhum outro local. Um outro colidiu contra uma parte da estrutura do Pentágono, que é a sede de defesa do Departamento dos Estados Unidos, um prédio importante norte-americano. Mas o ato mais grave e marcante foram os outros 2 aviões que foram lançados intencionalmente contra as torres gêmeas do complexo empresarial World Trade Center, na cidade de Nova York, abalando aí o World Trade Center, que era ponto turístico e financeiro, símbolo da cidade de Nova York, símbolo até americano. E esse ataque matou todas as pessoas que estavam a bordo aí nos 2 aviões e muitas das pessoas que trabalhavam nos 2 edifícios atingidos. A estimativa do governo americano é de, no mínimo, 3.000 mortes. As 2 torres desmoronaram alguns momentos após o impacto dos aviões, destruindo alguns edifícios vizinhos, causando vários outros danos, além das mortes aí no momento, também causando prejuízos à saúde de algumas pessoas que sobreviveram a essa situação. O presidente americano nessa época era George W. Bush. Mas você já procurou saber por que os Estados Unidos foram alvos desse ataque? O que motivou o 11 de setembro? O que foi o antes do 11 de setembro? Qual foi a motivação aí terrorista para que a nação americana fosse alvo do 11 de setembro? O antes. O antes foi o atentado contra os Estados Unidos foi o resultado de um longo processo que iniciou na década de 70. E uma grande motivação foi a inimizade dos fundamentalistas islâmicos religiosos para com os Estados Unidos, fruto das intervenções dos norte-americanos nas nações do Oriente Médio e também do apoio norte-americano ao Estado de Israel. A essa questão aí da criação do Estado de Israel e a questão da cidade, da terra de Jerusalém. Os americanos atuaram na crise do petróleo em 1973, apoiando um embargo feito pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP. E essa atuação americana e esse embargo fez com que o valor do petróleo, o preço do petróleo disparasse no mercado internacional. Vale lembrar também que essa região que estamos falando, o petróleo é uma das suas maiores riquezas, fonte de uma das suas maiores riquezas. Então, a ação americana, pelo menos levantou aí, já começou a criar inimizades, já tinha criado inimizades do lado religioso, começou a criar inimizade somente pelo lado financeiro até. Em 1979, o Afeganistão, um país com um governo comunista, mas com algumas cisões, foi invadido por tropas soviéticas e os americanos atuaram em uma suposta tentativa de apaziguar o conflito. Mas, segundo extremistas, essa atuação americana apenas financiou e desestabilizou mais o país afegão. A atuação dos americanos no financiamento dessas forças contrariava gente importante no extremismo religioso e na política e no financeiro. E isso atraiu um palestino famoso e
muito influenciador aí na época, Abdullah Azam. E esse convocou uma jihad, uma guerra santa contra os americanos. Convocou uma guerra santa para os muçulmanos, contra os soviéticos, contra as ideias dos americanos. Foi Azam que convidou Bin Laden para ir ao Afeganistão participar da luta contra os soviéticos, contra a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era pelo menos os inimigos diretos aí. Por enquanto, os americanos eram indiretos. Em 1990, o exército iraquiano invadiu Kuwait e fez com que a família real kuwaitiana se refugiasse na capital saudita, o que criou um clima de tensão entre Iraque e Arábia Saudita. Osama Bin Laden, já influente, possuía um exército aí de homens armados e também tinha grande influência religiosa, ofereceu seus serviços para defender o território saudita. Mas os sauditas recusaram e optaram por deixar as tropas americanas garantirem a segurança da família real, garantir a segurança do seu território. E isso reforçou mais o argumento dos extremistas de que a presença de estrangeiros fazendo a proteção do solo sagrado da Arábia Saudita, já que lá ficam duas cidades sagradas para o Islã, que é a Meca e Medina, a presença de estrangeiros ou norte-americanos fazendo a proteção dessas duas terras era um sacrilégio. E assim aumentou a inimizade de Bin Laden com os americanos. Segundo a revista The Atlantic, já em 1990, Osama Bin Laden se instalou no Afeganistão, que passou a ser controlada pelo movimento islâmico Talibã em 1996 e foi feita uma convocação de Bin Laden para a Jihad global. Aí a Jihad já não era só contra os soviéticos. A Jihad, a Guerra Santa, era global, contra os Estados Unidos, contra a presença de estrangeiros em suas terras. Aí produziu um documento intitulado Declaração de Guerra, alegando que o povo do Islã sofreu agressão, inimizade e injustiça impostas sobre eles pela Aliança Judaico-Cristã e seus colaboradores, que vê-se aí colaboradores os americanos. Então passou a motivar e planejar um modo de abalar os americanos. Desde essa época aí foi levando até 11 de setembro de 2001, quando a inimizade criada pelo religioso, pelo político e pelo financeiro culminou no 11 de setembro de 2001. Após o 11 de setembro, os americanos precisavam então reagir. A reação americana a tudo isso. Deu-se início à fase de guerra ao terror. Os americanos deram início à reação para dar uma resposta militar. George Bush, presidente, conseguiu autorização do Congresso dos Estados Unidos para atacar a Al-Qaeda, o Talibã e forças aliadas. Um dia depois já dos ataques, a própria ONU, Organização das Nações Unidas, em 12 de setembro, aprovou o compromisso da comunidade de combate ao terrorismo e confirmou o direito de defesa contra ataques dessa natureza, né? Com base a algumas leis e alguns acordos internacionais que já estavam estabelecidos. Então a ONU sancionou a reação que os americanos já estavam querendo colocar, de guerra ao terror, de uma reproposta de organização para com internacionalmente que seria contra os terroristas. Tudo que fosse terror estava englobado ali. Então, em 18 de setembro de 2001, estava iniciada oficialmente a guerra ao terror. Portanto, o inimigo não era um Estado, um grupo específico, mas qualquer que, na concepção, pelo menos aí dos americanos, adotasse táticas terroristas. Os alvos principais dessa guerra ao terror, da reação americana ao 11 de setembro, foram Osama Bin Laden, idealizador do ataque do 11 de setembro, que convocou a Jihad, a Al-Qaeda,
que financiou o ataque terrorista e o extremismo do regime político religioso do Talibã. Após anos de conflitos e mediação política no Afeganistão, os Estados Unidos, depois de 20 anos, entre 2020 e 2021, iniciou e declarou, agora em 2021, a retirada de suas tropas militares do país afegão, entregando ao próprio povo, ao povo local, a gerência de seu país, encerrando assim um dos legados do 11 de setembro. Mesmo com uma possível volta do Talibã ao poder, crescimento armamentista na região, intolerância religiosa, a proposta, pelo menos agora, é não interferir sem consentimento de governantes de outras nações, ou interferir, mas respeitando culturas, respeitando ideais, respeitando a sociedade em questão, a forma como o povo se posiciona. Esse período, 11 de setembro, então, é uma data marcante, foi motivada, resumindo, por uma inimizade povo daquela região do Oriente Médio com os Estados Unidos contra a intervenção política, intervenção religiosa e intervenção financeira. E o legado do 11 de setembro de 2001 foi essa intervenção americana no terrorismo, que pelo menos é muito grande naquela região, o extremismo, a forma como se portar é bem extremista do povo afegão e do povo do Oriente Médio em geral, mas tem que se respeitar a cultura, respeitar a religião, respeitar a sociedade de cada povo. Muito obrigado a todos, procurem se aprofundar mais, procurar saber mais critérios aí, alguns fatores que foram lançados. Tem muitos assuntos, muito a se discutir, a se buscar e adquirir conhecimento. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aí os minutos dedicados. Obrigado a todos e boa sorte.